Olá, meu irmão, meu amigo, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida em nome de Jesus, que Ele possa alcançar aí a sua casa, o lugar que você está agora, acompanhando esse vídeo. Eu quero desejar que realmente a bênção de Deus venha sobre você. Nós temos uma palavra, uma pequena mensagem para você nesse devocional. Eu gostaria de que você pudesse acompanhar comigo algumas coisas que Deus pode falar conosco neste momento. Eu quero ler um texto que está na Epístola de Pedro, 1 Pedro 5, capítulo 5, do versículo 6 e 7. E eu gostaria de que você pudesse aí atentamente observar e ouvir comigo aquilo que Deus quer nos ensinar. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Amém? O que eu queria comentar com você sobre esse texto é exatamente sobre aquilo que pode acometer a nossa mente e os nossos pensamentos nos dias de hoje. Em dias de crise, em dias de dificuldade, em dias onde nós somos bombardeados por tantas notícias e às vezes má notícias, os nossos pensamentos eles ficam muito suscetíveis também a sentimentos que nos levam ao pior, né? E normalmente isso pode acontecer porque a gente às vezes está com níveis de estresse que não está legal, né? Quando você está muito estressado, é normal de que seu pensamento ele comece a frutificar para as coisas negativas. De outra forma, também há pessoas que às vezes estão vivendo dias de pânico, dias até de depressão, e é muito normal de que os pensamentos sejam também carregados disso. Mas eu quero te dar duas dicas aqui para que você entenda a importância do que Deus quer nos ensinar. Primeiro é para você entender que uma mente que não está aliviada, uma mente que está estressada, cansada, ela nunca vai conseguir vencer esses sentimentos. A outra coisa, muito lógica, é que a gente deve se alimentar bem e também descansar muito bem. Se você descansa o suficiente, você fica mais tranquilo e a sua mente fica mais leve para poder pensar nas coisas que Deus tem para nós. Por isso que o apóstolo Paulo pôde escrever em Filipenses capítulo 4, versículo 8, sobre aquilo que a gente devia pensar. E é sobre isso que eu quero que você saiba que deve ser o nosso pensamento nesses dias de dificuldade. Ele diz, por exemplo, que os nossos pensamentos deveriam ser pensamentos verdadeiros, respeitáveis, justo, puro, amável, de boa fama. Se existisse algum louvor e virtude nisso, era isso que deveria estar sobre o nosso pensamento. Sabe, queridos, é muito importante que você entenda que nós devemos nesses dias descansar no cuidado de Deus. Quando nós descansamos no cuidado de Deus através da comunhão com Ele, através da oração, através da busca incessante, através do clamor e do desabafar das nossas dores e nossas dificuldades para Ele, assim eu posso descansar no Senhor. Que você entenda que o lugar de descanso é em Deus. Nestes dias não é momento de descansar apenas em casa, com a família. É tempo de descansar em Deus, através da oração, da meditação e das coisas espirituais. Também como é necessário que você cultive sempre bons pensamentos. Se você pensa coisas boas, você atrai inevitavelmente as coisas também positivas. E a terceira e última coisa é que você tem que ter e precisa ter um olhar de esperança. Sabe? É muito importante a gente entender o seguinte, a vida é sim recheada de problemas. Não tem como negar que a vida também nos oferece coisas que não são tão favoráveis assim. Mas é verdade que também diante de tudo isso tem muitas coisas proveitosas. Então a minha dica para você é, comece a olhar as coisas com um olhar de esperança. Tem gente que no dia de sol não consegue apenas enxergar os benefícios daquele dia, mas ele consegue talvez só observar o dia caloroso que às vezes aquele dia proporciona. Não é verdade? Tem gente que olha para o tempo da chuva e ele não consegue observar que aquele tempo também é um tempo de colheitas, é um tempo de preparo da terra, mas ele começa a olhar e ver que às vezes a chuva é só um problema, uma dificuldade para ele ter que sair de casa, para ele ter que resolver problemas. Mas eu preciso entender que o nosso olhar precisa ser um olhar de esperança. E para concluir, eu quero que você entenda algo. Sabe, queridos, diante desses dias de pandemia, a gente tem recebido muitas informações negativas. Não é verdade? Por exemplo, no mundo, as estatísticas têm mostrado que já houve 33 mil mortes. Mas você sabe quantas curas já houve? O número de curas, diz a estatística, já passou de 140 mil pessoas.
O número de pessoas é 3, 4 vezes a mais do que foram curadas do que as que foram mortas. Por que as pessoas não conseguem olhar para as coisas positivas diante dos nossos olhos? Então tem um olhar de esperança, tem um pensamento positivo, tem um coração descansando em Deus e a sua vida certamente vai viver o melhor. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.